de física. Esse é o último conteúdo referente que vai cair na nossa prova. A nossa prova... Ai, peraí. A nossa prova, como eu expliquei ontem, acho que todos estavam presentes, mesmo esquema, tá? Ela vai ser na terça-feira, vou postar às 7 horas da manhã, vocês têm que me devolver ela no mesmo dia, até às 17 horas. E a mesma coisa, vou estar passando os exercícios para vocês. Semana que vem vai ser só correção de exercício. E também na terça-feira, dia 2, não vai ter live de física. Vocês vão ter esse tempo disponível para estar fazendo a minha prova. Então, hoje a gente inicia o módulo 14 de física, que é a apostila de princípios da óptica e geometria e reflexão da luz. Então, a gente tem aqui a introdução à óptica geométrica. A óptica geométrica, ela se baseia na noção dos raios de luz para que a gente consiga descrever fenômenos como a reflexão, a refração e a formação de imagens por meio de geometria. Então, aqui, ó, a óptica geométrica, ela estuda os fenômenos luminosos como a reflexão, a refração, sem estar considerando a natureza da luz. Então, essa área da física, ela tem inúmeras aplicações e a principal delas é a transmissão de informações por meio de sinais luminosos que a gente conhece nas fibras ópticas. Então, conforme falou ali no começo, a óptica geométrica, ela estuda os fenômenos que ocorrem com a propagação da luz. Então, nesse estudo, a natureza da luz, ela é desprezível. A gente precisa considerar apenas o agente físico que, ao atingir os nossos olhos, vai determinar a nossa sensação visual. Então, todos os objetos que a gente enxerga porque eles enviam luz para os nossos olhos. Então, o sol, a chama de uma vela, são exemplos de corpos luminosos ou fontes de luz primárias, ou seja, são aquelas que emitem a sua luz própria. A lua é um exemplo de fonte de luz secundária. Por quê? Porque ela não possui a luz própria. A gente, como todo mundo sabe, a gente só consegue enxergar a lua porque, na verdade, ela recebe a luz do sol. Então, portanto, o sol é uma fonte de luz primária, enquanto a lua é uma fonte de luz secundária. A gente consegue enxergá-la, porém, ela precisa de uma luz primária para que a gente consiga enxergá-la. Fonte de luz, elas têm dimensões desprezíveis se comparadas às distâncias que separam dos corpos. Então, elas são denominadas as fontes de luz pontiformes. E as fontes de luz que elas têm as dimensões consideráveis, a gente vai chamar de fontes de luz extensas. A luz, ela é emitida por uma fonte, ela pode ser monocromática ou policromática. Quando a gente fala de monocromática, quer dizer que ela é composta apenas de uma cor. Quando a gente fala de uma fonte de luz policromática, quer dizer a composição de várias cores diferentes. A luz emitida pelo Sol, ela é chamada de luz branca. Essa luz branca, muitas pessoas acham que ela é formada apenas pela cor branca. Só que isso não é verdade. Essa luz branca, ela é composta pela combinação de 7 cores, que são as 7 cores que compõem o arco-íris. Qual que é o fenômeno que surge o arco-íris, por exemplo? O arco-íris, ele surge quando essa luz branca, ela se decompõe. Ou seja, quando a gente tem uma umidade muito elevada no ar, vocês podem notar que geralmente arco-íris aparece depois de fortes chuvas.
ou quando a gente fala que tem sol e está chovendo. Então, esses são os momentos mais propícios para aparecer um arco-íris. Por quê? Porque quando a gente tem a umidade elevada no ar, um raio de sol, ou seja, dessa luz branca, ela vai ser dissociada. Ou seja, quando essa luz branca entra em contato com a umidade, essa luz branca ela é desviada e ela se decompõe. E quando ela se decompõe nessas 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris. A luz monocromática e a luz policromática, elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Essa distância percorrida pela luz no vácuo, em um ano terrestre, ela recebe o que a gente chama de ano-luz. Aqui tem o cálculo e um ano-luz ele equivale a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros, se a gente for fazer essa conversão. Aqui a gente tem os raios de luz. A gente tem o raio que é convergente, o divergente e o cilíndrico. Então, os raios de luz, eles são linhas orientadas que vão representar graficamente a direção e o sentido da onde vai ocorrer a propagação dessa luz que está sendo emitida por uma determinada fonte. Então, um conjunto desses raios de luz recebe o nome de feixe de luz. O feixe de luz ele pode ser cilíndrico, ou seja, os raios vão ser paralelos entre si. Ele pode ser convergente, que é quando os raios de luz se aproximam um dos outros durante a trajetória que eles vão percorrer, e eles podem ser divergentes. Quando a gente tem raios divergentes, quer dizer que eles vão acabar se afastando ao longo da trajetória que eles vão percorrer. Aqui a gente tem os meios opacos, transparentes e translúcidos. Então, quando a gente tem um meio opaco, é um meio que não permite a propagação da luz, como, por exemplo, uma parede comum. Então, uma parede comum, ela é um meio opaco. Por quê? Porque a luz não é capaz de atravessá-la. Já o meio transparente, a luz é capaz de atravessar e a gente consegue ver perfeitamente. O meio translúcido, a luz atravessa, porém, a gente vai enxergar como se tivesse uma neblina. A gente vai não conseguir enxergar perfeitamente. Então, notem aqui no exemplo. Esse exemplo é um meio opaco. A gente não consegue enxergar através dele. Ou seja, a luz não atravessa. Aqui a gente tem um meio transparente. Então, quer dizer que a luz atravessa e a gente consegue enxergar perfeitamente. Nesse caso, a gente tem um meio translúcido. A luz atravessa, mas notem que a gente não consegue enxergar perfeitamente. Tá? Então, esses são os 3 meios de propagação da luz. Aqui a gente tem o princípio da propagação da luz. O princípio da propagação retilínea da luz, ela ocorre em meios transparentes e homogêneos, onde o feixe de luz ele vai se propagar de maneira reta. Então, quando a gente observa a luz do sol que passa por um pequeno orifício existente na parede de um quarto escuro, ou aqui, igual a foto entre as árvores de um bosque, a gente consegue notar que as luzes elas estão se propagando em linha reta. Então, quando ele se propaga numa linha reta, esse fenômeno ele é conhecido como o princípio da propagação retilínea. Ao passar de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, a luz ela consegue sofrer mudança na sua propagação. Isso é,
ela não vai se propagar sempre em linha reta. Embora o ar e a água sejam meios transparentes, eles não conseguem formar um sistema homogêneo. Então, aqui a gente tem uma leve mudança de propagação. Notem que o feixe de luz ele não está reto porque esse sistema entre ar e água ele não é homogêneo. O princípio da independência dos raios de luz é quando dois raios de luz ou feixe de luz se cruzam e continuam sua trajetória individualmente. Ou seja, um não interfere no feixe de luz do outro. Ou seja, quando dois ou mais raios de luz se cruzam, cada raio vai continuar se propagando como se os demais eles não existissem. Então, observem esse exemplo aqui. Aqui a gente tem uma fonte de luz A, que está iluminando o canto de uma sala. Quando a gente acende a fonte de luz B, no lado oposto da sala, o outro canto vai ser iluminado. Então, vai haver um cruzamento entre esses dois raios de fontes de energia, né, de luz, porém, um vai seguir o seu caminho independente do outro. Eles se cruzam, porém, não vai ter nenhum problema em relação a isso. Cada um segue o seu caminho. Aqui a gente tem o princípio da reversibilidade de luz. O que é isso? Quando a gente tem o princípio de reversibilidade da luz, estabelece que a trajetória seguida pela luz não depende do sentido da sua propagação. Ou seja, um motorista, ao olhar para o espelho retrovisor interno do carro, ele vê o passageiro sentado no banco traseiro. Porém, esse passageiro, quando ele olha para o espelho, ele vai ver o motorista. Então, esse fato, ele se explica pelo princípio da reversibilidade da luz. Isso é, a luz que vem do passageiro, ela vai incidir no espelho e é refletida, atingindo o motorista. E a luz que vem do motorista, ela chega até o passageiro e segue o mesmo caminho, porém, no sentido contrário. Sombras e eclipses. Depois vocês podem ver o vidinho aqui. Então, uma evidência... Gente, tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Tá suave? Tá suave. E, Sim, na verdade, eu acho que a gente viu tranquilo. isso no passado, né? Oi? Eu acho que a gente viu É isso isso que eu ano ia falar. Não A foi gente ano viu alguma passado, coisa foi assim no ano passado, no... Foi ano passado, sim. da refração da A gente viu luz. a gente teve um início dos princípios da propagação da luz em Uhum. óptica. Eu sei que a gente viu no nono também, Rafa. Isso que eu Sim, ia a gente falar. teve no Eu nono e no dei a primeiro. mesma aula para o nono ano, basicamente. A gente teve no nono, no primeiro e agora tá tendo de novo. Que bom, né? Uhum. Assim, pelo menos grava bastante. Mas acho que agora a gente vai entrar mais, né? Pode ser. Eu dei uma Porque aula ano assim. passado a gente viu óptica. Aí Entendi. agora é óptica geométrica. Entendi, porque eu dei também, mas assim, no nono ano, mas assim, bem superficial, né? Bem uma introdução, assim. Não vai Só os muito a fundo princípios e mesmo. tal. Aham. Mas beleza, então tá suave até aí. Até agora sim. Então, beleza. Tudo bem. Então, continuando aqui, uma evidência do princípio de propagação retilínea da luz é a formação das sombras. Então, a luz emitida por uma fonte pontiforme, ela se propaga em todas as direções. Então, vamos considerar que os raios tangenciam um objeto opaco situado entre a fonte e um anteparo. O que é o anteparo? O anteparo ele é o objeto que está na frente de uma fonte de luz. Então, no caso, o anteparo é essa placa aqui. Então, a região do anteparo não iluminada pela fonte vai ser o local que vai ter a sombra projetada do objeto. Então, aqui a gente tem
um objeto opaco. Aqui a gente tem a nossa fonte de luz. Aqui a gente tem um anteparo, que é uma, sei lá, uma placa, sei lá, vamos considerar que é uma placa de isopor, não sei. Então, a região dessa placa que não é iluminada é onde vai ser projetada a sombra do objeto. Aqui, a gente vai ter o exemplo do eclipse total do Sol. Então, em óptica, a palavra sombra, ela significa uma região não iluminada e é produzida através da interposição de um objeto opaco com uma fonte de luz. Para a gente entender um pouquinho o que é o eclipse, a gente tem que entender o conceito de penumbra. O que seria a penumbra? A penumbra, ela é a região que recebe apenas parte da luz direta de uma determinada fonte. Então, aqui, ó, no exemplo do eclipse solar, a gente consegue observar a região da sombra e é observado por aqueles situados na região da penumbra. Então, a gente tem o Sol, vocês já devem ter visto isso também alguma vez na vida. O Sol é a fonte primária e ele manda a luz para a Lua, que é uma fonte secundária. Então, aqui ó, a gente tem a parte da sombra projetada e aqui a gente tem a penumbra. Ou seja, a penumbra é a parte que ela vai receber só parte da luz, ela não vai receber 100% da luz. Então, quando o Sol for a fonte de luz, a Terra é um objeto opaco e a Lua, ela é o anteparo. Quando for esse caso, a gente tem um eclipse da Lua. Então, quando a Lua não envia para a Terra a luz recebida pelo Sol, o eclipse vai ser total. E quando a Lua vai estar passando da região de penumbra para a região de sombra, quer dizer que o eclipse ele vai acabar sendo parcial. E por último, nesse capítulo, a gente vai ter a câmara escura de orifício. O que é essa câmara escura de orifício? Ela é uma evidência direta de um dos princípios da óptica, que é a propagação retilínea da luz e a independência dos raios de luz. Então, vamos observar aqui a figura. Imagine um pequeno orifício, determinado O, em uma das faces da caixa das paredes que são opacas. Um objeto retilíneo vertical AB, luminoso ou iluminado, é posicionado diante da face que vai conter esse orifício. Então, a gente consegue notar que os raios de luz emitidos pelo objeto vão passar pelo orifício O, que é aqui, determinam na face oposta àquela que contém o orifício. Então, notem que aqui a gente tem o feixe de luz e aqui, ó, ele vai acabar indo para a face oposta, ou seja, eles vão ir para a face oposta que tem o orifício com o mesmo formato do objeto, porém invertido. Então, dessa forma, acaba evidenciando a propagação retilínea da luz. Então, embora aqui, ó, AB não seja uma imagem como a que conseguimos definir com a reflexão da luz, é comum chamar AB da imagem do projeto BA aqui. Então, para que um observador veja a imagem, basta que a parede na qual ela seja projetada acabe sendo translúcida. Então, notem que quando passa pelo orifício, a imagem ela é invertida e ela é reversa, ou seja, ela vai ser trocada da esquerda pela direita. Então, isso é o princípio da câmara de orifício. O feixe de luz se cruza e, nesse caso, a imagem ela acaba sendo invertida.
Daí aqui tem os exercícios e o capítulo de hoje ele acaba aqui. Ele é bem teórico, ele é bem simples. Ficou alguma dúvida? Nossa, mas já? Não, eu acho que com essa introdução deu pra gente. Não, tá de boa. A matéria Tipo, tá que a gente já difícil. tinha, aliás, já deu pra gente. Então, porque o próximo aqui, daí já vai começar o outro capítulo da apostila, que vai ser sobre a Tá de reflexão boa, da luz. não é só teoria, né? Tipo, teoria mais de boa mesmo. Então, daí eu preferia entrar nesse capítulo da reflexão da luz depois da avaliação de vocês. Entendeu? Uhum. Sim. Porque assim, ó, cada aula de física, não sei se vocês repararam, cada apostila de física ela se divide em 2 capítulos. Então, eu procuro dar um capítulo por aula, aí a gente considera que a gente teve uma aula e, teoricamente, a outra aula é a que vocês usam para estar fazendo os exercícios que eu passo para vocês. Entendeu? Sim. Bem parecido com o que a gente tinha no presencial, mas a diferença é que a gente fazia exercício em sala de aula, né? Uhum. Então, eu prefiro daí dar esse capítulo para vocês depois que a gente fizer a nossa avaliação, tá? Tá. Tem alguma dúvida a respeito da avaliação? Vai ser quando? Semana que vem? Não, na outra. Semana que vem eu vou corrigir os exercícios de revisão. A prova de Ok. química é dia 1º e a de física é dia 2. Então, é não na semana que vem, na outra. Ok, então, obrigado. Beleza? Então, a aula de física a gente vai encerrar aqui. E eu vou passar os exercícios para vocês hoje daí, vai ficar como exercício dessa semana. E semana que vem a gente corrige e a gente tira todas as dúvidas para nossa avaliação. Beleza. Beleza, Fechou? Então, não ficou nenhuma dúvida até aqui? Não, de boa. Não, é tranquilo. Fechadaço. Fechadérrimo. Top, então. Então, fiquem de olho na plataforma, que eu vou mandar os exercícios para vocês. E a gente se vê daí semana que vem, na segunda, que é a nossa aula de química. Beleza. Fechou? Então, boa semana para vocês, Obrigada, pessoal. professora. Até semana que vem. Obrigada, você também. Obrigada, professora. Até. Até mais. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Até. Fechou, obrigada. Beijo. Beijos para todos. Até mais. Beijos, até.